Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio. E que tem a ver o Carandiru com o fato museal? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Nalva, aqui falando com vocês. E começando mais um Museando. Isso mesmo, começando aqui o programa 66, né, 66, para falar sobre o Espaço Memória Carandiru. Vocês conhecem o Espaço Memória Carandiru? Não conhecem? Então hoje vocês vão conhecer. E já conhecem? Vão conhecer mais ainda hoje. E para falar sobre esse espaço aqui, eu tenho minha linda, maravilhosa Juliana Gueiros. Hoje só tinha eu de opção, gente, porque Marina não veio. Então, mentira. Porque, né, no caso tem Nádia, que também é. Mas sempre fica essa confusão entre eu e Marina, dessa vez fui eu mesmo. Como vocês estão? Bem-vindos! Hoje o assunto é importantíssimo, hein? Ainda mais nesse mês, ainda mais com tudo que tá acontecendo no Brasil. Importantíssimo, fiquem ligadinhos. Brasil! Só da fala de Juliana me escorreu uma lágrima do olho aqui, deu muito gatilho. Tá foda, gente, querido. É verdade, a gente pode colocar um trigger warning aí, um alerta de gatilho, porque a gente vai falar sobre um assunto que, né, é bastante complicado não, mas é bastante sensível, mas é muito importante a gente tocar. Se quiser colocar depois alguma coisinha, só pra avisar, né, os ouvintes, que a gente vai falar sobre algumas coisas que podem ser sensíveis. Muito sensível, isso mesmo. E, bom, para falar sobre esses assuntos, para falar, né, sobre a memória do Carandiru, trouxemos ela aqui, nossa linda, querida, maravilhosa amiga aqui de longa data lá da ITEC Parque de Juventude, a Nádia. Tudo bom, Nádia? Uhul. Oi, gente, tudo bem? Que bom que tá aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, nos acompanhando. Eu tô bem animada para conversar sobre tudo isso, porque realmente, Jo, é uma pauta muito sensível e importante, considerando o momento que a gente está vivendo hoje. Muito sensível, muito importante, muito várias coisas. Mas, Nádia, diga um pouquinho sobre você. Quem que é a Nádia? Vamos lá, eu sou técnica em museologia, aí somando os colegas, sou formada em História também, tenho licenciatura em História, e desde que eu finalizei o técnico em museologia em 2018, eu tenho atuado com memória e patrimônio prisional, né? Principalmente com a casa de detenção, e aí pensando o tempo que eu trabalhei no Espaço Memória Carandiru, enquanto estagiária, enfim, o trabalho de conclusão de curso também, enquanto voluntária até hoje, promovendo os roteiros de memória na região, né? Enfim, tem um roteiro chamado Caminhos do Carandiru, que desde 2018 a gente tem feito dali naquele território, e também por ter atuado no Museu Penitenciário Paulista, que aí já tem um recorte um pouco maior no sentido de que fala de outras unidades prisionais, né, para além da casa de detenção, mas que também permeia o patrimônio prisional. Então, acho que, enfim, é por esses caminhos que eu tenho trilhado e tenho envolvido nas atividades museológicas, né, nos últimos tempos. E pensar que, se a gente pensa, enfim, museus, espaços culturais, nem sempre são só de lazer e deleite, né? Não é sempre sobre sobre coisas bonitas e boas de se ver, se ouvir, sentir e falar. Sim, já tava aqui gatilhando aqui a Marina. Cadê Marina pra falar sobre isso? Cadê ela desse episódio? Se você falar deleite mais 2 vezes, ela vai materializar nesse episódio. Quem me chamou? Que a Marina, ela fez, como é o nome? Lazer e turismo, não foi? Aí ela sempre fala dessa, deleite, o que é o deleite? Isso, fica um beijo pra Marina, que não pôde estar aqui hoje, porque amanhã, na terça-feira, dia 11, ela vai defender a tese dela, né, Ju? Exato, amanhã ela vai, inclusive, falar do papel do
lazer na museologia. Então aí fiquem todos convidados, quer dizer, não vai sair até lá, mas todos convidados a conversar com a Marina sobre isso depois, caso você ficou com a pulga atrás da orelha. É isso aí. E mais um recadinho é que nós temos um canal no YouTube com nossos episódios. Então nossos episódios estão disponíveis no YouTube. Vocês podem acessar lá. Então compartilhe também. Vai lá, pega o link. Ó, você não conhece uma pessoa que quer ouvir podcast, mas não gosta de baixar o Spotify, o Deezer? Vai lá, copia o link do YouTube e manda pra ela e fala, ouve aqui, ó. Tá bom? Então a gente tá no YouTube, o link tá aqui na descrição. Me perguntaram por que a gente não começa a fazer o vídeo, né? Fazer videocast, né? Falei, gente, porque eu vou ter que tomar banho, arrumar meu cabelo. Passa perfume. Vou ter que passar perfume pra aparecer pra vocês. Vocês acham que eu vou fazer isso? Não sei. Eu faço malimar um pouquinho, eu dou uma arrumada pros convidados, que eles são importantes, mas se ficar maior, eu já não sei. E também, né, já é trabalhoso postar o áudio, imagina o vídeo, vamos lá. Não, mas um dia, quem sabe, um dia pretendemos, né? E é isso, então bora para o episódio. Bom, Nádia, a gente começando aqui, melhor dar um contexto geral, apresentar pro pessoal que tá ouvindo a gente, o que é a Casa de Detenção de São Paulo, né? O que era o Carandiru, o que era a cadeia, como que a gente chama? É cadeia? É Carandiru? Qual que é o nome correto do local? E contar um pouquinho da história pra gente, você conta? Claro, essa questão do nome ele é bem controvérsia, né? Porque popularmente ficou conhecido como Carandiru, até, enfim, pela própria estação, né, do metrô, pelo bairro. Então o presídio do Carandiru ficou muito popularizado. Acho que também outra coisa que ajudou a popularizar muito nesse sentido foi o próprio livro do Drauzio, Estação Carandiru, né? Enfim, mas para falar a verdade, não tinha esse nome não. A casa de detenção chamava-se Casa de Detenção Professor Flamínio Fávero. Carandiru não passou longe aí do nome, de pensar que enfim, a casa de detenção ela fez parte de um dos maiores complexos prisionais da América Latina, né, porque compõe um grande quarteirão com diversas unidades prisionais. A casa de detenção foi uma delas, né, enfim, construída aí a partir da década de 50, mas eu acho que vale a pena fazer um resgate um pouco antes ali do território, né, pensar que aquele território é ainda hoje um território de aprisionamento, né, porque temos 2 unidades femininas na região. Então, assim, inicialmente foi construído lá e inaugurado a partir de 1920 a penitenciária do Estado, né, um presídio aí considerado inclusive modelo mundialmente, porque tinha uma proposta de, entre aspas, ressocialização, né, por meio do trabalho, da educação, envolvendo arte, e isso chamou muito a atenção de, enfim, penitenciários e estudiosos a respeito, né, dessa época que eles chamavam de ciência também, né? Estudou-se durante muito tempo os corpos das pessoas aprisionadas, entendendo que se havia um biotipo de um criminoso, né? E aí tá muito ligado ao positivismo também. Então, ali naquela própria região, nesse mesmo período de 20, 30 e 40, existiu um instituto de biotipologia criminal. Eles estudavam, de fato, os corpos e tentavam mapear. Então, assim, e aí isso vem bem antes de um estudioso chamado Lombroso, né, que faz, então, mede o tamanho do olho, mede o tamanho do nariz, enfim, e o quanto isso tá ligado a toda essa estrutura racial que a gente vivia e vive até hoje, de uma certa forma, só que reestruturado, né. Então, de uma certa forma, esse tipo de estudo também também fomentou muito as questões, o racismo, né, no próprio
nosso próprio país. Ô, Nádia, agora me deu um insight muito doido aqui, que o próprio racismo estrutural, ele é um produto, assim, direto do capitalismo, né? E Sim. assim como o aprisionamento também, né? Essa retenção de pessoas. Quais são as pessoas que estão lá? E olha como essa ciência corrobora para que a necropolítica, de fato, né? Que é essa escolha do Estado de quem pode fazer uma coisa, quem não pode fazer, quem vai ser morto, quem vai ser aprisionado, como tudo meio que é uma roda que realmente está sempre se reestruturando e está sempre dando um jeito, né? De se manter. Exatamente. E hoje são outras formas. Naquela época usava-se muito da ciência, e aí às vezes até descolado das questões sociais, não se fazia uma leitura da classe social, enfim, da vida da pessoa, né? Só do biotipo dela. E aí começaram a mapear isso, Ju, nesse sentido mesmo, então, assim, a gente sabe que, né, até pelo fim da escravidão, né, fim entre aspas também, mas a gente sabe que a população ficou total à margem. Eram essas pessoas que acabavam sendo presas também, né? Lembrar que você não ter um emprego, estar na rua, já era motivo para você ser preso, da tal da vadiagem, né? Então, sim, é total. E é institucional, né? Esse racismo, ele é institucional também, porque essas instituições públicas, sob o discurso da ciência, aprisionavam e justificavam porque estão aprisionando certos corpos e certos tipos de pessoa, né? É bem complexo. Mas, enfim, para além do Instituto de Biotipologia Criminal também, né, a penitenciária do Estado tinha essa perspectiva de ressocialização por meio do trabalho, né, e também por meio dos estudos e do envolvimento com a arte. E aí o Estado batia muito na tecla de que ressocializavam, naquela época funcionava, né, mas assim, o que era a população de São Paulo naquela época, né, em 1920 e 30, né, e também pensar o que era estudar e trabalhar dentro do sistema penitenciário, né, poucos registros se tem a respeito, a não ser por quem escrevia a própria história, né, enfim, os próprios, quem trabalhava lá que escrevia, então a gente não tem não tem registros de como esses presos estavam, essas pessoas presas estavam lá dentro, a gente não sabe como era estudar lá, trabalhar lá, enfim, sei que é interessante algumas fotos que visitando o Museu Penitenciário Paulista você pode confrontar, é que tem muito assim, fotos das oficinas mesmo, né, do trabalho, do estudo, é uma plaquinha de silêncio em cada foto, é uma plaquinha de silêncio, assim, eu já começo a questionar por aí. Não tem relato da pessoa dos presos, né, de quem estava preso, não tem nenhum relato deles, né? Desse período não, tem os registros, tem as obras, né, então no caso do Museu Penitenciário Paulista, você vai ter principalmente um acervo artístico que foi constituído através dessas oficinas de arte que eles tinham lá. Então, assim, eram quadros, aí o máximo que você tem é o nome da pessoa que pintou ou desenhou a pessoa presa e o número da matrícula dela. A partir daí também dá para fazer dentro, né, na pesquisa, dá para fazer alguns links, mas você não tem a fala da pessoa em si sobre aquela vivência, né? Não se pretendia isso também, né? Eu acho que hoje em dia, pensando na atividade museológica, a perspectiva é ouvir muito mais, enfim, os grupos sociais, né? Do que contar essa história dos vencedores, entre aspas, dos capitalistas. Mas enfim, a penitenciária do Estado, então ela vai se desenvolvendo, a população de São Paulo também vai crescendo, a gente tem na década de 20 e 30 aí um presídio afastado do centro urbano, né, então ali da região da Luz, da Sé, era difícil, apesar do Rio Tietê ser navegável até determinado ponto, também tinha a linha férrea que passava literalmente do lado
lado da penitenciária do estado, as pessoas viam, enfim, pessoas presas trabalhando, quem passava de trem, quase que com um olhar muito curioso. Eu acho que remete muito também à própria vivência da galera que viu a casa de detenção funcionar, que é passar pelo metrô e ver as pessoas ali habitando aquele espaço, muitos com um olhar curioso, porque, enfim, pouco se fala e se pensa sobre o sistema prisional, então sai todo mundo com sempre muita curiosidade de saber o que tem dentro, né? Até como diz numa letra de música que eu posso trazer depois para vocês, que eu esqueci o nome agora, mas quase que como um zoológico mesmo, né? Como se lá dentro só tivesse bicho, assim, quase que nessa visão bem preconceituosa, justamente por não conhecer, não saber como funciona o sistema penitenciário, o que acaba muitas vezes sendo até proposital, né? Mas enfim, a casa de detenção ela é inaugurada a partir da década de 50, e aí os presídios anteriores a isso todos são gerenciados, né, pela Secretaria de Segurança Pública. Então, além de prender, também gerenciavam as unidades prisionais, né? E aí vão se constituindo um prédio atrás do outro, né? Então, pavilhão 2, 3, 4 e assim por diante. E a população de São Paulo crescendo, as desigualdades aumentando, e a gente, né, enfim, já tem década de 60, 70 aí, com um presídio bem povoado já. E crescendo a população em volta, né, que a gente tem a questão da comunidade ali da Zacnaf, né? Sim, que se eu não me engano, vai crescendo por conta do presídio de questão de familiares das pessoas que estão presas, né? Exatamente, isso é muito curioso, sabe, Gu, porque é isso, meu familiar tá ali, se eu tenho condições, eu até vou tentar morar perto dele, se não tenho condições, acabo me instalando ali de alguma forma, mesmo que precária, né, e isso não foi um movimento que aconteceu só na casa de detenção e ali a instalação, né, a construção do que é a comunidade da ZAC hoje, que é bem maior, enfim, mas outras unidades prisionais que vão para o interior e acabam carregando uma série de outras vivências e estruturas em volta dela. Então, assim, é um processo que acontece com outras unidades prisionais. Não importa, não se pode mais ter presídios masculinos, enfim, para quem está cumprindo pena em regime fechado, não se pode mais ter próximo do centro urbano. Então, vai tudo para o interior. E com isso, algumas famílias carregam, mas também envolve, enfim, empresas que se instalam dentro das unidades prisionais, os funcionários que vão e às vezes levam suas famílias para morar no entorno, morar perto do próprio trabalho, né? Então, e ali vai se constituindo todo um tipo de relação em volta do presídio, que não adianta fugir muito. É muito interessante essa discussão quanto ao entorno, né, do Carandiru, porque a gente consegue ver os resquícios de tudo desde hoje, né? Tipo, quer dizer, até hoje, né? Assim, algumas questões sociais e tudo mais. E é muito interessante também uma outra coisa que eu acho que a Cecília fala. Uma coisa que eu acho muito louvável é que Cecília sempre, no primeiro dia de aula, fala sobre o que foi o Carandiru, né? Isso a gente pode trazer depois de novo. Mas ela fala algo como as pessoas passavam também quando o metrô se instalou depois, acho que depois a Nádia até vai trazer isso, mas de não olhar, tipo assim, ou era uma coisa de um caráter de muito, meu Deus, o que tá acontecendo ali é um caráter de muita curiosidade mesmo, né? E também o inverso total dos pais, né, fechando os olhos das crianças para não olharem, como se fosse algo que, se elas olhassem, ou seria algo de pavor, ou então poderia de alguma forma pegar aquilo, sabe? Sim, então verdade. É bastante complicado. É verdade, eu ouvi um relato esses dias fazendo o roteiro de Memória do Caminhos do Carandiru, bem nesse sentido, que ele, na época essa pessoa ela era jovem, mas criança, né, passava em frente com muita curiosidade, perguntava até para a família, mas a família velava, não, você não posso falar disso, você não pode saber o que é isso. Então, assim, e ele sempre com muita curiosidade para saber o que era, né? Então, assim, eu fico pensando o quanto que a gente não perde ou piora a situação de não conversar com as crianças sobre o encarceramento, né? Sobre como a sociedade lida com as suas questões e como aprisionam corpos, né? Então, é bem, bem complexo mesmo. E essa
coisa do entorno, sim, eu acho que pulsa muito. Eu acho que são dois movimentos, sabe, Gil? Que um de apagamento de uma memória, que isso e organização de uma memória. Então, se apaga certas coisas e se organiza uma memória no sentido do que a sociedade deve lembrar de fato sobre a casa de detenção e o que ela não deve lembrar. E um outro movimento que pulsa, talvez até por conta do pouco tempo que tem de uma das questões mais traumáticas, eu acho que mundialmente, que foi, né, essa violência do Estado com relação ao massacre do Carandiru e outros massacres que aconteceram posterior a isso e que não foi tão explorado pela mídia. Mas tem essas duas, tem isso, assim, a sociedade que viu o que aconteceu e que está presente na memória, ainda pulsa isso, sabe? Vai lá e quer saber a respeito, mas também tem uma galera que isso tá pulsando, mas não vai lá, acha que, tipo, tem espíritos, que sente coisas e que é muito sensível visitar o Parque da Juventude e estar lá justamente por conta da relação com essa memória tão sensível e traumática. Vou dar meu depoimento aqui. A primeira vez que eu entrei lá no prédio que hoje é ETEC, né, que é o antigo pavilhão 4, que a gente ainda vai falar sobre isso, né, sobre os pavilhões, foi uma sensação muito estranha, porque eu já sabia que era o Carandiru, mas eu nunca tinha entrado lá, né, foi a minha primeira vez. Eu fui pra fazer a matrícula na ETEC. E entrando logo naquele portão lá de grade, né? Porque tem duas entradas o prédio. Pra quem não conhece, né? Tem duas entradas. A entrada que a gente entra, que não era a entrada, e a entrada que era pra gente entrar, que não é entrada, né? A entrada que dá pro parque, que é de vidro, que tem que estar fechada, e a entrada dos fundos, que é a entrada que todo mundo entra, que é em grade, né? E é muito estranho você abrir aquele portão de grade, de ferro, assim, aquele barulho todo, você, tipo, do nada tá no pátio ali, sabe? E também, falando em torno, só quem já estudou lá, quem é da região, sabe que em volta ali da ETEC, em volta do parque, não tem nada, basicamente, né? Tem uma lojinha lá que todo mundo ia da ETEC ia lá comprar doce, uma coisinha ou outra, mas, tipo, mercado grande, agência, tudo que você precisar de coisas assim, né? De locais físicos, é tudo em Santana. McDonald's é em Santana, agência é em Santana, mercado é em Santana, né? Tudo que você precisa é mais pra frente, né? Não tem nada daquele lado. E aquilo ali volta só os comércios de bairro que dá essa sensação de que ainda é uma herança de quando era, né? Ou a casa de detenção. Sim, é muito sintomático, né? Também, quando a gente fez nossa pesquisa pro TCC, era algo como ninguém realmente morava em volta, na verdade. Porque a gente ficou no Parque da Juventude coletando o dia inteiro, assim, pesquisa de público mesmo, assim, né? E era a galera de passagem que trabalhava perto, que era, né? Mas tem gente que mora também lá, tem, tipo... Olha, você procurando direito, tem tudo. Vocês chegaram a conversar com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas, né? Então, como a gente colocou só um espaço tipo de rota pra dentro do espaço memória, a gente acabou falando com pouquíssimas pessoas em situação de vulnerabilidade, mas apesar de tudo, a gente via muito, né? A gente chegou a conversar também, mas muitos não queriam conversar com a gente, nem, enfim, normal, né? Ninguém é obrigado a falar com ninguém. E aí a gente foi fazendo assim, mas tipo, é óbvio, inclusive é sintomático também, você sabe falar um pouquinho sobre essa questão das pessoas em vulnerabilidade social que estão em volta, que é um número assim, que é só andar que você consegue ver, né? É muito grande, sim, realmente. Hoje, e aí, pensando a desigualdade que a gente está vivendo hoje, isso está, assim, mais do que latente, está explodindo. A região de Santana, o bairro do Carandiru, tem muita gente em situação de vulnerabilidade. E aí, só falando um pouco das instituições que tem ali no entorno, ali bem, né? Então, é um grande quarteirão ainda com 2 unidades prisionais, um hospital penitenciário, alguns pequenos comércios, mas e a comunidade da ZAC também, né? E aí, além de tudo que rola no parque, então as 2 ETECs, a Biblioteca São Paulo, as atividades, enfim,
de lazer, de esporte. A gente tem a Secretaria da Administração Penitenciária e também dois ou três, agora me fugiu, mas 2 ou 3 albergues, né? Enfim, que as pessoas podem dormir lá, elas acordam, né? Entra um determinado horário, sai num determinado horário, toma um café e sai. E é interessante porque eles vão ocupar o parque até dar o horário de novo, sabe? De voltar para o albergue. Então, assim, o que eles acabam fazendo? Ocupando o parque, e aí às vezes não pode deitar no banco, não pode isso, não pode aquilo. Muitos acabam acessando a Biblioteca São Paulo, que particularmente eu sou muito fã do trabalho que eles fazem, né? Eles têm um processo que facilita muito o acesso para quem não tem um endereço, não tem um documento. Eles, então, né, para além do conceito de biblioteca viva que eles têm, eles trabalham com uma assistente social que vai atender essas pessoas e vai dar um encaminhamento, né, para os órgãos para poder ajudar essa pessoa se assim ela quiser, mas principalmente para ela conseguir ter uma carteirinha e ser sócia, né, e aí usar os computadores, ter acesso aos livros e toda a programação da biblioteca. Então, assim, 9 horas da manhã tem uma fila enorme na frente da Biblioteca São Paulo. Todas essas pessoas, de todas não, né, mas grande parte das pessoas são pessoas em situação de vulnerabilidade que saíram desses albergues e querem um lugar para ficar. E que bom que tem ali, que bom que é um lugar rural, enfim, com diversas atividades. Aí eles ajudam também, né, enfim, ajudam a construir currículo e dão certos encaminhamentos. São serviços fundamentais, na verdade, né, porque senão, se eles não estivessem ali, o que eles estariam fazendo? Muitas dessas pessoas, muitas vezes até passaram pelo sistema prisional já, né, cumpriram sua pena com o Estado, né, mas não tem um lugar para morar. E sabe, Ju, outra coisa que eu acho que também impulsiona muito isso na região é a própria presença da rodoviária, né, do Tietê. Então, assim, muita gente sai do país todo e vem para São Paulo, a cidade prometida do trabalho, etc, achando que aqui vai resolver a vida, mas acaba ficando, enfim, em situação de rua, né? Não só do país, né, mas do mundo todo. A gente está vivendo um processo de migração muito grande. Sim, esse resquício da própria falta de assistência, né, dos ex-moradores, assim, de não terem esse apoio do Estado, de fato, vai refletir na região. Mas, Nádia, eu acho que, não sei se os museanders conhecem o Carandiru, o espaço, a gente tá falando assim, porque a gente viveu lá por muito tempo, né? Mas, eu acho que vale a pena dar mais um embasamento, assim, pro museander entender do que a gente tá falando, né? A questão que você parou nos anos 60. Parei, é verdade. Aí é só pra gente voltar, que aí depois nós fala mais, mas pro museander pegar de onde que começou tudo isso. Não, perfeito, sim. Então, acho que é isso, a gente tem um dos maiores presídios da América Latina ali, né, acho que a superlotação, então um presídio que chegou a ficar com 8 pavilhões no total, né, contam-se 9, mas na verdade um terceiro não foi um terceiro pavilhão ali, porque tem o pavilhão da administração, aí começa a contar a partir do 2, aí tem o 4, pula do 2 pro 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, né, os pavilhões da casa de detenção. Então, assim, com capacidade de 3.200 pessoas, já chegou a abrigar no final da década de 80 e início de 90, cerca de 7.200 pessoas. Então, é muito mais do que a capacidade inicial, assim. Então, viveu um encarceramento em massa, uma superlotação que causava muitas problemáticas, né? Você viver um sistema que diz que ressocializa, mas na verdade com tantos, né, com essa superlotação e todos os traços humanos que tinham, não ressocializa nada, assim, né? É total uma violação dos direitos humanos só pelo fato da superlotação, quem dirá todas as outras atrocidades que aconteceram, né? Assim, eu não tenho muita propriedade para falar sobre o cotidiano do presídio, porque é isso, eu sou uma mulher branca que nasceu em 1993 e nunca pisou numa unidade prisional. Tudo que eu sei é através das pesquisas e também do que eu escuto acerca de quem já viveu esse sistema.
ecossistema, né? E aí eu acho que para isso é muito importante para quem se interessar, os museanders, acompanhar quem realmente viveu essa história, né? E aí eu já indico logo de cara o Maurício Monteiro, que ele é um egresso do sistema prisional, ficou 16 anos preso, é sobrevivente da casa de detenção, do Pavilhão 9, inclusive, no dia 2 de outubro de 1992, no massacre do Carandiru. Então, assim, é muito potente ouvir dele, né? Porque eu acho que eu não tenho propriedade para falar de tudo isso, mas sabemos, porque está cravado na memória da nossa sociedade, na história da cidade de São Paulo, na história do Brasil, o dia 2 de outubro de 1992. Vocês já eram nascidos? Não. Não? Eu Talvez. também não. Eu e a Ju, a gente nasceu no mesmo ano, em 96. Em 96. Foi extremamente explorado pela mídia, tudo isso, né? O Estado conta uma versão a respeito disso. Inclusive, essa versão tá até, de uma certa forma, tá até no Museu Penitenciário Paulista, que é um museu do próprio... Urubu, que eu vou falar agora a verdade aqui, uma denúncia. Eu quero cunhar esse termo, Museu Urubu, que é tipo reportagem Urubu, sabe? Da Atena, umas coisas assim. Bem morta. Não. É um museu, enfim, da própria Secretaria da Administração Penitenciária, né, que inclusive a SAP, né, ela é constituída no dia 1º de janeiro de 1993, então poucos dias depois do massacre do Carandiru, que anteriormente todas as unidades prisionais eram, como eu tinha falado no começo, acho que gerenciadas pela Secretaria de Segurança Pública, e aí começa então essa migração para esse órgão que, enfim, começa a gerir as prisões em São Paulo e se construir cada vez mais também, né? Naquela época já se construía, eu não sei para quem já visitou o Parque da Juventude, tem uma estrutura, né? Além da muralha, também tem na área central do parque uma estrutura do que viria a ser um outro presídio, né? Tal qual como a casa de detenção, mas que ele não chegou a ser finalizado e muito menos ter gente morando lá presa, né, no caso. Mas nessa lógica de cada vez mais explodindo mais unidades prisionais, assim. Nasceu uma aqui, outra ali, para abarcar toda essa população. Preso, dá dinheiro. Muito, muito legal a gente falar um pouco também do espaço, né, do Parque da Juventude, como é que rolou esse negócio de virar de um parque, uma biblioteca, será que foi consciência pesada, foi o quê? Um pouco disso. Já a partir de 96, já uma especulação muito grande por meio da população do entorno, né? Não, eu acho que o estopim provavelmente foi o próprio massacre, mas antes disso já rolava, porque era a própria especulação imobiliária, né? É meio difícil você vender um imóvel caro, por mais que seja uma região boa, até se você está do lado de um presídio. Então havia uma especulação muito grande nesse sentido, os moradores sentiam muito medo também, porque qualquer sinal de rebelião ou problema dentro da casa de detenção, parava-se o metrô, não podia se circular, etc, etc. Então, a partir desse período já começam essas especulações. Em 98, começa a SAP, em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil, se eu não me engano, eles lançam um edital para a população mandar, assim, propostas do que fazer com esse espaço, porque, assim, a ideia era já desativar mesmo, não ter mais presídio ali naquela região. E aí, um pouquinho depois, ganha o edital, o projeto do escritório Afalo e Gasperini, e quem comanda esse projeto é uma arquiteta paisagista chamada Rosa Clias, né, e ela que traz essa ideia do que seria um parque, né, justamente para, não só para embelezar, mas é curiosa as falas dela, para quem tiver a oportunidade depois de ouvir a entrevista dela, que tem lá no Espaço Memória Carandiru, é uma ideia de devolver ali à população um lazer, a beleza e tudo que foi tomado e apagar todas as desgraças que aconteceram anteriormente. Assim, é um projeto de apagamento
comportamento mesmo. Por um lado, entende-se que é isso, uma memória sensível, né? E sim, tem que devolver para a sociedade, mas é muito controverso. Sim, e quando eu fiquei sabendo, na verdade, eu lembro que foi um choque. Eu sabia também quando eu entrei que já foi uma casa de detenção, que etc, etc. Mas quando eu fiquei sabendo que algumas coisas foram implodidas e outras foram só demolidas, que a estrutura era a mesma, galerinha. Vocês têm noção, galera, que a gente estava na sala e a professora Cecília perguntava por que vocês acham que tem essa viga aqui no meio? Eram vigas no meio da sala, que eram as divisórias da cela, galera. E a gente lá estudando, entendeu? E por isso que foi muito o tema do meu TCC também. A ressignificação da memória do espaço. Porque quando você se dá conta de onde você está e o que você está fazendo agora dentro daquele espaço, gente, é uma doideira total, assim. De cadeia pra escola é quase a mesma coisa, né? Não é. Eu faço né, muito. que fala? Vou chamar o Foucault pra você. Chama ele lá pra conversar. Chama o Foucault. Exatamente, que tem tudo a ver mesmo, mas realmente, Ju, é muito impactante, porque é isso, antes eram celas e hoje são salas, tem uma certa beleza nisso, mas tem que tomar cuidado para não romantizar, porque de fato que é a escola hoje, né, será que a educação é tão libertária assim nesse sentido? Às vezes parece que a dinâmica, a vivência escolar é tal qual como um aprisionamento, então cheio de trancas, horário para cumprir, rigidez, etc, etc. Mas é isso, antigo pavilhão 4 e 7 da casa de detenção, que eram os pavilhões mais tranquilos também. Então, existe essa intencionalidade do que lembrar. Então, vamos lembrar de um pavilhão que era uma ala médica, né? Então, assim, o Drauzio trabalhou lá, etc. Fez, né, um trabalho forte. Da versão de quem conta essa história, né, a partir do ponto de vista de que viveu lá, comenta que era meio, assim, difícil até, não quero ir pro 4, porque se eu vou pra lá com alguma doença, eu posso voltar pior, né? Que é isso, não tem recursos, medicamentos pra tratar, médicos pra tratar. Aí era meio que uma mentalidade de se é preso, sofre aí mesmo, vai, né? Se morrer, tá fazendo um favor. Não era uma vibe muito gostosa, não. O pavilhão não era uma vibe muito gostosa, o espaço, assim. Pra gente que somos mais sensitivos, assim, olha, era complicadíssimo, tá? Não pensem que tudo foi apagado, não. Exato, a gente tem o Espaço Memória Carandiru hoje, né? Então, assim, desativa a casa de detenção em 2001, né? Aí tem a implosão de tudo isso em 2002. E a partir de 2003 começa a construção do parque. Vai de 2003 a 2007. Ele é entregado por partes, né? Então, a área esportiva, depois a área de lazer e, por último, a área institucional, que é justamente onde tem as ETECs, ETEC PJ e ETEC de Artes, e a Biblioteca São Paulo. Então, no caso da Biblioteca São Paulo, foi implodido o 2 e o 5, que ficavam ali mais ou menos naquela região, e aí construiu um prédio totalmente novo, e no caso da ETEC PJ, ETEC de Artes, foi reestruturado, e aí a gente tem a coluna no meio da sala. Gente do céu. E para os museanders que não são de São Paulo, ETEC é a Escola Técnica Estadual, viu? Escola Técnica Estadual aí era o PJ, que era o Parque da Juventude, e ETEC das Artes, porque tem gente da Bahia também, uma galera. Isso. Eu não sei se tem aqui, na verdade eu não sei se tem aqui, agora eu posso ter falado merda. Não, ETEC é o Estado, ETEC é no Estado. E só pra... Eu tô tentando confirmar aqui, mas se eu não me engano, quem apertou o botãozinho pra detonar os pavilhões foi o Alckmin. Geraldo Alckmin. Ai, gente, isso é meio controverso, né? Porque, enfim, a gente sabe que fez uma política muito, né? Com a polícia ali. Higienista total, né? Um negócio higienista assim. matando total, né? Enfim. Mas então, Nath, já que a gente falou, a gente não se aprofundou tanto, né? Porque senão teria que ser um episódio só pra falar, um ClioCast, né? Um episódio de história, só pra falar sobre o Carandiru, né? Talvez tenha, não sei, vamos ver. Vamos falar sobre o espaço agora em si, né? Como é que ele foi constituído? Como é que constituíram um acervo do espaço, né? Porque o Espaço Memória Carandiru, quem não visitou, né? Deu um jeito de visitar, inclusive ano que vem tem novidade.
lá tem vários objetos que eram utilizados no dia a dia dos moradores, né, das pessoas que estavam presas lá dentro. Então tem faca, tem chuveiro elétrico improvisado, tem ferro de passar roupa, tem coisas assim que você olha, você não consegue identificar o que tem uma característica muito da própria acervo, né, de que coisas que foram reaproveitadas para poder produzir outras coisas, né, tipo motorzinho com caneta que vira máquina de tatuagem. Máquina de tatuagem, né? Como é que foi constituído esse acervo? Sim, vamos lá. Eu acho que tem duas perspectivas, né, da construção dessa coleção. A primeira delas é que é isso, o Espaço Memória Carandiru, ele nasce com a própria ETEC, Parque da Juventude, então esse projeto do que é a escola já prevê um espaço para essa memória, né, então esse recorte de organização dessa memória, e é isso, a estrutura da ETEC, ela é o antigo pavilhão 4, então é perceptível muito mais identificar o que foi o pavilhão 4 a partir da entrada do Espaço Memória Carandiru. Então, tem quebras de parede, resquícios de pintura, né? Então, enfim, o Espaço Memória Carandiru, mas ele não tem um acervo em si, até esse momento de criação, né? Então, tem o decreto de criação do Espaço Memória Carandiru, né? Mais ou menos nessa época, agora eu não lembro se é 2007 ou 2009, ajuda aí, Ju, qualquer coisa se você lembrar, mas justamente... Com certeza eu não vou lembrar, porque eu sou péssima com data, me desculpe desde já vou... eu também sou péssima, então tá tudo bem. E aí tem essa estrutura em si, né? Então tem portas, tem, enfim, vigas, tem grades de janelas, né? Então tem essa primeira perspectiva que é mais arquitetônica, né, e de elementos dessa arquitetura. E aí é importante voltar um pouquinho na história, que nos últimos anos da casa de detenção, a fotógrafa e antropóloga Maureen Biziliat, né, ela esteve na casa de detenção junto com a filha dela, Sofia Biziliat. A Sofia esteve até um pouco antes com o projeto Teatro no Presídio, o projeto Talentos Aprisionados, de onde também saiu aí o 509E, para quem curtiu um rap, né, que era o número da cela deles, enfim. E aí, além disso, também João Weiner e André Caramante, fotógrafos, né, e jornalistas, eles passaram os últimos anos, a partir de 98, quando começa essa especulação de que vai desativar, eles coletam objetos, né, do cotidiano da casa de detenção e das pessoas que ali moravam, e também começam a coletar depoimentos, né, e assim, viram um acervo riquíssimo, eles gravam muita coisa também, né, fotografam muita coisa, mas é o que constitui parte hoje do acervo do Espaço Memória Carandiru. A partir disso, eles organizaram um livro chamado Aqui Dentro, Páginas de uma Memória Carandiru, com todos esses depoimentos, que eu sinto que é a veia pulsante do Espaço Memória Carandiru, né, que é pensar, hoje em dia, sobre a perspectiva de quem viveu e de quem trabalhou, né, na casa de detenção. Então, se você vai nessa exposição que tem hoje, Sobrevivência, tem depoimentos desse período, né, e é isso que o Gu falou, os objetos do cotidiano, desde o envolvimento relacionado à comida, né, então tudo que girava em torno da alimentação, como também tudo que girava em torno do esporte, né, tem outros elementos também que relacionam à religião, a própria perspectiva e vivência dentro da cela, né, essa ideia do morar, do viver, e é curioso falar também que essa exposição que está lá hoje no Espaço Memória Carandiru, ela esteve em 2000 não vou lembrar a data, gente, mas um pouquinho antes de inaugurar no Espaço Memória, ela esteve no Museu da Casa Brasileira também, foi prorrogada 2 vezes, que é isso, Museu da Casa Brasileira. 2017, né? 2017. Acho que é isso, Gu. Foi, eu lembro que é um ano antes de inaugurar, o espaço é de quando mesmo? Então, o espaço ele inaugura um pouco junto com a ETEC, mas a exposição, ela é de março de 2018. Então é dia 17, é 17. Então. Enfim, e aí, se não for depois, a gente confirma direitinho. Até a Cecília vai poder ajudar a gente, antecede a isso, né? Mas... e
eles entendiam o morar, né? Aliás, o cárcere como um morar também. Tanto que é curioso que no próprio livro, aqui dentro, eles falam, quando aqui dentro, né? Ou quando eu morava lá, enfim, tem essa conotação também. Mas É a separação da pessoa até dentro aqui dentro, né? Tipo, a pessoa se separa realmente até no léxico, né? Na fala, né? Fala, tipo, sim. Não, estava separada, eu estava aqui dentro. É verdade, bem curioso isso mesmo, sim, que essa divisão, né? É curioso depois, inclusive, até como o próprio Maurício fala, como a casa de detenção parecia um país e cada pavilhão um estado, com as suas próprias regras, suas próprias dinâmicas de vivência, e eu acho que o livro traz isso também, né? Mas é importante, assim, eu acho que é isso, no geral, tem essas duas perspectivas de formação, né, do acervo, então, tudo coletado pela Maureen. Esse acervo, ele fica durante um tempo no Memorial da América Latina, guardado, até que, de fato, ele chega a partir de 2012 no Espaço Memória Carandiru, e vinculado ao curso técnico em museologia, porque, a princípio, quando o espaço foi constituído, ele tinha um corpo técnico para trabalhar nele, mas em 2011 fizeram um decreto, né, então pensar quem era a gestão de 2011, vou dar uma dica, provavelmente era PSDB. Falando de São Paulo, se não for PSDB, eu ia achar até estranho, porque já acho. Então, assim, tem esse decreto de 2011 que extingue o corpo técnico do Espaço Memória Carandiru e passa a vincular ele à gestão da ETEC Parque da Juventude. Tem que se responsabilizar pelo espaço, né? Então, assim, acho que a jogada aí para tentar, de uma certa forma, se salvar ou ter um pouco mais de respiro é vincular ao curso técnico de museologia, no qual os alunos têm total prática, né, de tudo que a gente aprende no curso por meio da utilização do acervo. Então, desde catalogação, higienização, enfim, um pouco mais nos últimos anos, né, a possibilidade de pensar o educativo, comunicação, enfim. E é como ele tem sobrevivido até hoje. E continuará, né? Inclusive, jaz aqui PSDB, né? Mas daí a história é pra outra coisa, pra outro momento. Pra você ver como o mundo gira e vacilão roda. Né? Exato. A terra plana não gira, ela capota. Mas tá bom, Nádia, a gente já falou, né, da constituição do espaço, tudo. E uma coisa que a gente observa muito indo lá e também tendo essa vivência do espaço, memória, é que muita gente chega lá querendo ter a experiência, não a experiência, mas uma memória do massacre do Carandiru. Sim, né? É verdade. Porque o massacre, né, como você já falou aqui, midiaticamente foi, né, todo mundo conhece praticamente o Carandiru, todo mundo que não tem contato com lá vai conhecer por conta do massacre, né, do dia 2 de outubro, dos oficiais 111 mortos, né, oficiais, a gente tem amigos aí que dizem que não foram isso, foram mais, né, mas também é assunto para outro convidado. E aí eu te pergunto, né, o espaço, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o massacre, ele fala sobre a casa de detenção, qual que é a importância de manter essa história? E por que né, e se não fala do massacre, por quê, né? Fala um pouquinho sobre a memória que tem naquele local. Legal, é bem curioso isso, bastante controverso. Quando eu trago algumas críticas aqui também, é muito no sentido do que tem para melhorar, né? Enfim, sou muito defensora da existência desse espaço, acho que é isso mesmo, a sociedade precisa entrar em contato com essa memória, mas é isso, a exposição organizada pela Maureen Beziliard, ela tem um recorte do que foi os últimos anos da casa de detenção, então de 98 até 2001. Então não tem bem essa perspectiva, o acervo em si, ele não foi composto nem nesse período, então tem esse outro recorte, e aí, segundo ponto, pensar que ainda assim é um órgão do Estado, né, que está vinculado à ETEC Parque da Juventude, está vinculado ao Centro Paula Souza, que por vez está vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, então ainda é um braço do Estado também, né, então será que o Estado quer falar disso ou não? É uma ferida ainda muito latente, mas que a gente percebe que não tem essa perspectiva.
é isso, o Espaço Memória Carandiru, ele não falava sobre o que foi a casa de detenção, que foi o massacre, mencionou em alguns pontos, algumas áreas dentro da própria exposição, menciona uma linha do tempo, mas não em si o massacre, não se fala disso. Então aí eu pensando na problemática de se velar certos assuntos, ainda mais tão sensível como esse. Mas tem rolado um movimento, felizmente, muito potente nesse sentido, porque eu acho que a presença, é isso, o espaço ele tem essa perspectiva de falar a partir do ponto de vista de quem viveu, né, essa história. E a presença dessas pessoas que viveram lá emanam essa necessidade de se falar do massacre. A sociedade busca muito, o público, não, a pessoa não presa, ela busca muito pensar sobre o massacre, ela ia lá, não encontrava nada, né, até aí ok. Ok não, enfim, problemas, mas a vida seguia. Agora, a pessoa que passou pelo sistema trazer isso ganha um outro peso, né? Então o espaço acaba, eu acho que ele sentiu que não dava mais para fugir disso. E aí começa-se a pensar, assim, é uma pena que tenha demorado tanto para isso acontecer, né? Porque isso começou a acontecer a partir desse ano, principalmente por conta dos 30 anos que tá fazendo, que foi o massacre do Carandiru, fez dia 2 de outubro, dia de eleição, inclusive, né? Será que a galera lembrou disso? Mas, enfim, tem esse movimento de se falar mais a respeito. Então, a gente fez principalmente por meio de uma programação integrada em conjunto com a Biblioteca São Paulo, que também não se falava, não tinha acervos com a temática do Carandiru, né? Quase não tinha ali um ou outro. E aí agora está nessa preocupação em constituir um acervo que pense mais o que foi a casa de detenção, né? Dentro da linha deles, que é literária. Esse final de semana, gente, dia 8 de outubro, foi um marco histórico, assim, para a região, para o que foi a casa de detenção e principalmente para o que foi o massacre. Houve a reunião de muitos grupos sobreviventes do cárcere, não só da casa de detenção, mas que se reuniram no Parque da Juventude fizeram, assim, um manifesto muito potente, sabe? Assim, denunciando todas essas violências do Estado. E aí trouxeram uma placa com o nome das 111 pessoas mortas pelo Estado, né? Nesse dia. E aí é isso, dos que foram identificados, porque, como o Gu falou, quem viveu lá dentro conta mais que 111, né? Então eu acho que nesse sentido é isso. É uma pena que demorou tanto, mas que bom que está acontecendo a partir de agora, porque é importante para que outros massacres não continuem acontecendo. Sim, é uma linha muito tênue, né? Tratar dessa memória. A Nádia já trouxe esse termo, né? Da memória a memória traumática, né? Uhum. É uma memória traumática, ou seja, a gente está tratando de realmente um espaço, um episódio horroroso da história do Brasil, né? Uhum. Que trouxe traumas e que gerou quebras, né? E muito nisso também tem a memória do luto, né? Das pessoas, das famílias que tiveram os parentes ou, enfim, assassinados pelo Estado mesmo. Com certeza eu não contaria com a ideia de que foram só 111 pessoas, porque o que se é contado das atrocidades e o que se a gente tem em imagem, enfim, Sim. Tudo diz que foi muito mais, sim, né? Mais do que já se morriam e já se matavam no dia a dia. Mas como é uma linha tênue trazer essa memória, trazer essa história, sem realmente ser, né, uma exposição só por expor, sem questionar ou sem trazer nada, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm querendo ver o que elas já sabem, muitas vezes elas só querem, que aí viram uma questão de contemplação. E não é para contemplar, né? É um episódio de realmente questionamento. A gente precisa entender, e muito bom isso, essa questão de que bom que está sendo tratado agora, justamente porque uma história esquecida, ela é fadada a ser repetida, né? A gente não pode deixar isso não ser contado, mas principalmente a gente precisa tomar cuidado como está sendo contado, por quem está sendo contado, se são por ex-moradores, quais são os fatos que estão sendo trazidos, se esses fatos estão sendo de questionamento, se, né, o tom da curadoria é participativa, se, né, então é extremamente
importante, é extremamente delicado também, mas a potência é uma palavra que a gente usa muito na museologia, né? Ai, a gente é muito potente, meu Deus. Mas somos mesmo, entendeu? Vamos. A potência que vai ter isso aí, essa exposição nova. Inclusive, porque é esse processo de apagamento por meio do Estado e reorganização de uma memória. Eu acho que o Espaço Memória Carandiru participou disso de uma certa forma, né? Ele reorganiza essa memória do que foi a Casa de Detenção, o Museu Penitenciário Paulista reorganiza, alguns monumentos no próprio Parque da Juventude também reorganizam essa memória. Então, para quem tiver a oportunidade de passar lá ou já passou, tem um monumento lá chamado Sonho de Liberdade. É uma homenagem ao Mário Covas e, entre aspas, todos que lutaram pela liberdade. E aí menciona, aqui foi o antigo pavilhão 9 da Casa de Detenção. Então, fala, mas não fala, e é o único que fala do pavilhão 9, né? Então, é muito sensível, é muito traumático, e aí quando eu uso esse termo de memória traumática, eu menciono a historiadora Viviane Borges, porque tem um trabalho forte lá nesse sentido, né, e de pensar as prisões também, e ela fala dessa reorganização e o cuidado que a gente tem que ter, não só, então assim, para além de rememorar para não acontecer de novo, tem essa questão de rememorar, aliás, tem essa questão de fazer lembrar para não acontecer, de punir quem fez e também de restituir, de restituir as famílias, né? De uma certa forma, reparar todas essas atrocidades. Então, para além de rememorar, tem que reparar que o Estado fez e faz, né? Com a vida dessas pessoas que estão ali pagando certas dívidas, né? Que também, como o Maurício fala, não tem nenhum santo, mas essa ideia muito punitiva, né? O Estado não ressocializa, gente, desculpa falar. E o esquecimento é muito violento, né? O esquecimento, eu acho que é uma das violências, assim, é uma das coisas, porque quando você coloca as pessoas dentro de um cárcere, você tá esquecendo elas, de certa forma. Você está querendo que a sociedade esqueça que ela existe. Exato. Você Tira da não vista, né? O esquecimento, assim, você deixar de ver e esquecer é algo extremamente violento. Por isso que eu vejo muita importância na exposição, de fato, né? O expor o que foi errado, o expor um questionamento, o expor o que é bonito, o expor, assim, é necessário mesmo tornar à vista algo que, com certeza, historicamente, é pensado de ser esquecido, né? Sim, e é isso, pensar que essa reparação, ela não aconteceu. Dessas famílias, 111 famílias, foram identificadas 74 apenas, e pouquíssimas foram reparadas, assim, em questão financeira, né, de todo o dano que causou, porque é isso. E pensar que o pavilhão 9 era um pavilhão em que a maioria das pessoas estavam ali como réu primário, né, então passou ali pela primeira vez dentro do sistema carcerário, muita gente que estava lá não tinha nem tido a condenação ainda, ou seja, perante a legislação, não, é isso, até que o seu crime seja comprovado, inocente você né, assim, perante a legislação. E aí você é preso preventivamente até que o caso seja avaliado, né, e dado a sentença. Então essas pessoas estavam sem sentença. Você sabe que é a possibilidade dessa galera ter né, enfim, não ter nem cometido nada, então assim, e ter perdido sua própria vida ali naquele dia, é bem, enfim. Mas para além da gente se indignar com toda essa história, a pergunta que eu faço é, o que a gente está fazendo para mudar essa realidade de hoje? Porque os massacres continuaram depois disso, as violações dos direitos humanos continuam dentro, né, pensando nesses presídios superlotados, as condições da alimentação, enfim, a forma como essas pessoas são tratadas dentro das unidades prisionais continua e tá fora da vista da sociedade, então parece que não tem problema nenhum, né? Mas não, e é uma coisa que a gente tem que tomar partido, senão, enfim. Uma coisa que eu me peguei pensando aqui também sobre a nossa fala aqui, né? 30 anos, né, cara? Tem gente muito mais velha que isso que lembra de toda essa vivência, né? E qual que é a responsabilidade do Espaço Memória de tratar com uma memória de pessoas que ainda estão vivas, né? Tem gente que passa por lá que viveu aquilo ali, né? Tanto que a gente tem roda de conversa, a gente teve várias rodas de conversa mesmo, até mesmo antes da pandemia, lá dentro do espaço, com ex-moradores, né?
pessoas que, né, pessoas que passaram pelo Carandiru, e eu lembro até de um que eu tava lá presente, que era o do Clique, né, do Clique, que ele vai lá, ele não tava no pavilhão 9, num dia ele tava no pavilhão 8, ele conta a vivência dele também, tem o Maurício também, que tava lá, no sábado anterior à gravação desse episódio, a gente estava lá na caminhada que teve, do Parque da Juventude, né, dos 30 anos do massacre, e foi muito forte, tá no pavilhão 4, ali, com uma pessoa que, né, que estava no pavilhão 9 contando sobre o massacre, e naquele espaço ali, foi muito forte, até mesmo você, depois de ter aquela fala, entrar no espaço Memória Carandiru, ver todo aquilo ali, mesmo que aquilo ali não estivesse lá em 1992, né, no dia, mas também reforça toda a força ali, né, reforça todo aquele ambiente, né, até mesmo o cheiro, né, até mesmo não o cheiro, né, mas o ambiente, assim, ser um ambiente fechado e ter uma simulação de uma cela, é muito forte estar ali dentro daquele espaço, né, porque mexe com memórias de pessoas que ainda estão aqui, que a gente conhece, que às vezes a gente esbarra na rua, que a gente, né, ou conhece, já conversou, ou já apertou a mão, ou simplesmente barrou na rua, né, porque, gente, 7.000 pessoas, quanto que era? 7.000 pessoas? 7.200 pessoas, sim. Certeza que um dia na sua vida, se você é de São Paulo, muito provavelmente você já esbarrou com uma pessoa dessa, muito provavelmente. Ou então, alguém que já teve alguma vivência com cárcere, né, assim, outras, porque eu fico pensando também pessoas que têm familiares, né, que estão em situação de cárcere. Pode ser, tem muitas nomenclaturas. Muitas, né? A SAP usa pessoa privada, privado de liberdade, reeducando, que eu acho muito nada a ver. Eu uso pessoa presa ou pessoa em situação de cárcere, sempre na ideia de trazer primeiro a pessoa para humanizar, porque a gente sabe que tem esse processo de desumanização. Massa. Então, pessoa presa, né? Que conhece alguém que ou já foi. E essas pessoas tendo acesso, por exemplo, ao espaço memória, né? Que Sim. também é a responsabilidade disso aí. Sim. A real é que essa realidade a realidade do aprisionamento do Brasil, ele vem tão de raiz, né? Tanto da própria ideia a gente vê que é uma resposta direta da libertação, entre muitas aspas, né? Lá bem distante, mas enfim, que a gente sabe que não foi uma libertação. Sim, tem, você fala até falando da importância de manter esse espaço hoje, para além de todos esses movimentos que a gente já comentou, é esse movimento de sobreviventes do cárcere, que são de outras unidades prisionais também, que estão se reunindo e usando o espaço para falar das pautas, das necessidades e de tudo o que eles têm passado hoje em dia. Então, assim, tem rolado encontros da primeira frente de sobreviventes do cárcere, então eles estão se organizando para tratar de pautas do desencarceramento, que é isso, são seus familiares, seus irmãos, mães, pais, enfim, eles próprios, né? Tem mulheres também nesse movimento, e aí eu já indico aí vocês seguirem o coletivo Por Nós, que é só formado por egressas sobreviventes do sistema carcerário, que é muito potente também, enfim. Mas o que eu acho que é fundamental, sabe, quando a gente pensa até na perspectiva museológica, do trabalho museológico, de quando a gente quer trabalhar junto com grupos, situação vulnerável, que são discriminados, enfim, a importância da gente remunerar estes trabalhos, porque eles têm muita dificuldade de voltar, no caso das pessoas presas, ou no caso, pessoas egressas do sistema prisional, tem muita dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Para tudo se pede antecedente criminal, assim, e ali você recebeu um número do Estado que é seu para sempre, né? Inclusive, muitos voltam e é o mesmo número. Então, assim, fecham-se muitas portas depois que você passa pelo sistema. O preconceito é muito grande nesse sentido. Então, é fundamental que no trabalho museológico, se a gente for envolver pessoas, né, egresso do sistema, a importância de remunerar o trabalho dessas pessoas.
porque muitos não vão ter nem o dinheiro da passagem para ir até o espaço, né? Então tem que rolar esse movimento. E até, enfim, outros museus, ou se você tem uma empresa, empregue alguém que saiu do sistema carcerário. É a porta que ele precisa. Isso aí. Bom, falamos bastante sobre o passado, né? Sobre memória. Eu acho que agora é fundamental a gente falar um pouquinho sobre futuro, né? Nádia, já recebi spoilers aqui nos Gente, eu tô ansiosa. Tava na pauta e eu tô ansiosa pra saber o que é, pelo amor de Deus, vai logo, Gustavo. Os bastidores aqui que tem novidade vindo aí, novidade nova chegando aí, e eu queria que você contasse pra gente aqui, em primeira mão. Sim, claro, para todos os museanders. E aí tem muito a ver com essa questão que eu acabei de dizer, que é a da remuneração, né? Nós fomos contemplados num edital do PROAC para compor para compor um corpo educativo para o Espaço Memória Carandiru, formado por egressos. Então, a possibilidade de remuneração deste trabalho aí por aproximadamente 1 ano. Então, eles vão mediar visitas, vão mediar rodas de conversa, vão fazer palestra e a continuidade dos roteiros de memória do Caminhos do Carandiru também. Então, toda uma programação chegando aí, feita e pensada por egressos do sistema prisional. Representatividade, não é mesmo um negócio de realmente você, poxa, que legal. Nossa, fiquei até feliz agora. Tava na bad, agora eu tô feliz. Porque quem não sabe, desculpa, Ju, porque quem não sabe, para você visitar hoje o Espaço Memória Carandiru, você tem que agendar. Então, pelo menos até o fim do ano, se você estiver por São Paulo e querer visitar o espaço, a gente vai deixar o contato aqui na descrição para vocês agendarem a visita, né? Então, a visita, eu mesmo sempre visitei indo pela ETEC, né? Tava lá na ETEC e a gente ia visitar o espaço, né? Então, se você quiser ainda esse ano visitar, visite agendando. Mas futuramente tem essa novidade da Nádia. Então, olha, gente, topzera demais. Exato. Muito bom, porque a ideia é também deixar o espaço para visitação num período acessível também, né? Então, aberto de segunda a sábado, um dia na semana com horário estendido, né? Enfim, aí em breve essas novidades vão estar todas descritas com todas as informações certinhas para vocês. Massa. Duas das, quando a gente fez a análise, né, a fofa, se não me engano, na época que a gente estava pensando na exposição para lá, as duas fraquezas eram a questão dos horários e de ter de marcar e os horários, porque já que quem estava ali eram pessoas de passagem, pessoas que né, estavam voltando do trabalho, indo para o trabalho, fazendo qualquer coisa relacionada a isso, era interessante a gente ter esses horários mais estendidos, um horário realmente que seja fora do dia de produção mesmo, de trabalho. Quer dizer, apesar de pessoas trabalharem no sábado também, mas mais possibilidades, né? Vamos abranger. Ah, que legal. Ah, que novidade nova boa. Eu adorei. A gente é uma conquista, assim, muito, muito importante para o espaço. É claro que tem muito o que fazer e depois disso vai ter muito que continuar fazendo, né? Porque para além de você ter um projeto incrível durante 1 ano e depois, né? Então, assim, é bem delicada essa situação da gente estar vivendo sempre por meio de editais, né? Mas por um lado é o que tem salvado, que tem feito o bom de andar. A gente da cultura, se não fossem os editais, não é mesmo? E é interessante a gente começar a produção acadêmica também, né? Assim que a galera colocou o pé, já começa aí uma questão, algum tipo de pesquisa, um artigo, alguma coisa. Eu acho que é interessante já ir vendo essas análises quantitativas, qualitativas, muito pra gente, eu já tô me incluindo, porque com certeza eu estarei em algum momento lá. Isso aí. Com certeza, por favor. Estaremos todos, mas assim, de tipo, falar, olha aqui, ó, a gente produziu, aconteceu, esses resultados foram esses, a gente precisa marcar território sim, que museu é local de poder, galera, pelo amor de Deus. Se não tomar conta, se não cuidar, esse poder pode abalar as estruturas. E abalar as estruturas. É isso, é uma disputa de poder ali. Essa região é toda marcada por uma disputa de poder e de controle de uma memória. Então, esse controle vai estar na mão de quem? Espero que de egressos do sistema prisional.
E É aqui quem pertence, né, Gu? E aqui a gente lembra aqui a Semana de Museus, né? Qual que foi o tema da Semana de Museus desse ano? A potência, o poder do museu, ou the power of the museum. O poder da memória, o poder do museu. Ah, E é nossa, isso. muito massa. Nádia, você tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você queria contemplar, queria abordar algum assunto que a gente não falou? Gente, eu acho que a gente conversou sobre muitas coisas, assim, potentes, de muito poder. Que eu acho que há muitas outras coisas para falar, sem dúvida, mas aí pode ser para outros momentos, outros episódios, com outras pessoas também, né? Convidar, de repente, o próprio Maurício Monteiro, quando ele for educador do Espaço Memória Carandiru. Mas eu acho que no geral é isso. Eu até aproveito para assim, sugerir mesmo que vocês acompanhem o canal dele, né, que é o Prisioneiro 84901, número da matrícula dele, enfim, e fiquem sabendo um pouco mais dessa história a partir da própria voz do Maurício. E já que a Nádia puxou aqui, vamos fazer as nossas indicações! Bom, começando aqui as indicações, vou começar perguntando pra dona Ju. Ju, você, you have a indication? Você tem uma indicação? Eu tenho não. Ai, olha, eu tenho na verdade uma indicação que pensei agora. Fingi que pesquisei aqui, mas na verdade eu pensei agora. Que na verdade vem de uma vivência minha. Que pessoal que não é de Salvador, assista ao Paió. É bom mesmo, tem no YouTube, tá? E aí vocês vão entender um pouco. Tem nada a ver com o tema, tá, gente? Mas é uma coisa que me mudou pessoalmente, assim. Que eu consegui ver umas coisas e que também tem muita crítica social no filme. Então, assim, não sai tanto do tema, né? Só sai um pouco do estado, mas com certeza vocês vão conseguir fazer alguma relação aí. Mas se não conseguir também, depois vamos conversar do filme, que o filme é um socão na cara. Nossa. Muito, muito. É muito bom o Alpaió. Principalmente aquela parte que o Lázaro vai falando com... eu esqueci o nome do ator, mas é que... O Boca, que é o Boca. Wagner Moura. É Isso. bom. Aquilo ali é Tem um muito pouco a ver o que a gente tá conversando, então, tudo aqui. Vão lá assistir. Tem no YouTube. Isso. E, Nádia, você tem alguma indicação, além do canal do nosso querido amigo Maurício Monteiro? A gente vai deixar aqui na descrição o link pro canal deles, tá, gente? Deem uma assistida lá, é muito bom. Isso, boa. Acho que tem o livro, né, aqui dentro, Páginas de uma Memória Carandiru, que é muito importante também. Chicona, procura no estante virtual, porque no Amazon é muito Isso. caro. O estante virtual também é um pouco caro, mas dá pra comprar com frete grátis. E aí, pensando em acessibilizar para quem tiver acesso à Biblioteca de São Paulo, eles têm exemplares lá para vocês poderem pegar emprestado. Então, fica aí a sugestão. Eu vou sugerir também, acho que só para fechar, uma série da TV Sesc, do Paulo Pastorello, né? Que chama Monumentos. E o primeiro episódio, que se chama Vestígios, ele é justamente sobre a arquitetura que sobrou, esses vestígios que ficaram da casa de detenção. E aí ele confronta o laudo da perícia do massacre, né, com o processo de tombamento da escola dessa arquitetura que tem ali da própria penitenciária do estado que é tombada. Então é muito interessante porque ele traz essa perspectiva de que os vestígios contam uma história também. E aí fica essa sugestão. Tudo a ver. Aproveitando aqui a indicação do livro, vou indicar a Estação Carandiru, né, do Drauzio. Inclusive que a gente já sorteou aqui no nosso Instagram, a gente sorteou ele, né, porque toda a memória é com Carandiru e a ETEC, né, e também indicar um documentário que tem no YouTube, inclusive no canal do Drauzio Drauzio, Fala 3 vezes, fala 3 vezes. Não. O Deus e o Diabo em Cima da Muralha, que conta os últimos, assim, vai contar mais pela perspectiva dos funcionários, né, e também pela vivência do Drauzio, os últimos dias do Carandiru, tanto que no final tem essa cena que eu falei pra vocês, que é do companheiro Alckmin
menininha apertando o botão lá pra demolir o Carandiru. Eu lembrei de um outro, assim, só pra fechar também, que também tem no YouTube, é O Prisioneiro da Grade de Ferro, também é muito potente, gente, enfim, totalmente foi cotidiano gravado pelas próprias pessoas presas. Isso mesmo. Várias indicações pra vocês aqui, então, olha, vocês já tem bastante coisa pra fazer no fim de semana, hein? Durante a semana também, aí a lição de casa. A bad vibes vai vir, mas é uma mão na cintura, outra na consciência. O final de semana entendeu? Dá pra fazer os dois. O dedinho lá no final do mês, apertando confirma. Gente, pelo amor de Deus, gente. Eu tava esperando esse momento chegar, gente. Por favor, vocês sabem quem que a gente quer que a gente quer que vote, que a gente vai votar tudo junto, por favor. Será que tá tocando Lula lá no fundo? Vem de dentro, eu sei. Não sei. Por favor, fica pro futuro. Não sei se pode mais, mas coloque. Ó, 1, 3, tá bom? 1, 3, tá bom? Esquece o número 2, esquece. Exato, que engraçado, né? Que o que a gente quer é 1 e o 3, e o que a gente não quer são 2, 2. Que... Pula o número 2, não existe. Don't exit. Mas é isso. Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso episódio. Muito bom, saudade de gravar com o Ju aqui, saudade também de Marina. Marina, fica um beijo aí eu sei que você vai se ouvir no futuro. Nádia, muito prazer de receber aqui. Museanders, prazer demais estar aqui com vocês, recebendo vocês aqui para falar de um assunto tão importante. Então, começando os agradecimentos aqui, eu gostaria de agradecer a dona Juliana Gueiros. Ju, muito obrigado por estar aqui hoje, gravando com nós. Obrigada eu, Gu, por mais um host 10 de 10. Obrigada, Nádia, por estar aqui. Nossa ouvinte, que a gente quer que venha mais, traga mais coisas, venha trazer os resultados de toda essa grandeza aí desse projeto. Ou não, se quiser só passar, o que eu falo, né? Quiser passar a tomar um café, só fofocar, também estamos aqui para isso, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Museanders, também, por darem play e se interessarem por esse assunto que é tão importante. Olha, Nádia, cuidado, viu? Quase rolou um convite para comprar a equipe, ó, quase. Opa, não, vamos falar disso, gente, importante. Outros editais também, enfim, olha, vamos isso aí, aproveitar que todo mundo trabalhou com um pouquinho dessa memória, né? Uhum. Gente, agradeço muito, muito, muito todo mundo que ouviu essa oportunidade de estar falando disso e espero ter plantado aí uma sementinha no coração de vocês pra gente fazer essa mudança, porque depende da gente também e do trabalho museológico. E falar aqui no ar, né, já deixar registrado, eu acho que falo pro Ju, acho que falo também pro Mari, o que o Espaço Memória precisar de nossa ajuda, que eles precisarem que vocês precisarem de ajuda nessa nova etapa, nessa nova vida aí, tamo aí na atividade, só bater o zap, fechou? Só não sendo dinheiro, que você sabe que a gente também não tem, mas a gente pode, assim, participar de um editalzinho junto. Não, exatamente. Aí a gente ganha juntos esse din-din aí pra completar o projeto. Exato, é por aí. E é isso, querido querida museana, muito obrigado por ouvir esse episódio e fica com o convite aqui para o próximo programa que vai ser muito especial. E é isso, visitem o Espaço Memória Carandiru e os museus e o Espaço Memória Carandiru seguem vivos. Um beijo. Filha da puta, aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente precisa da gente, seus merda! Porra! Perfeito de coração! Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!